Olá pessoal, segundo médio, voltando de novo às aulas, estamos aqui na aula 22, página 364, 365. Nós estamos aqui numa continuação do Império do Primeiro Reinado, que nós temos uma parte 2, configurando os conflitos que estavam acontecendo dentro da tão conturbada posse de Dom Pedro, até a sua abdicação, né? Que foi em 7 de abril de 1831. Nós temos várias histórias de 22 a 31 e várias situações curiosas que eu poderia ilustrar, mas ficaria muito longa a aula. Então, eu acho que nós devemos nos concentrar ao acompanhar a apostila para com que isso rode melhor para vocês. A compreensão dos conflitos vão da seguinte forma. No primeiro reinado tinha dois aspectos principais para os conflitos. A presença de portugueses que tiveram suas vantagens dadas por Dom João e na economia e no centralismo da autoridade no Rio de Janeiro, centralizada no poder do monarca, antes Dom João e agora Dom Pedro. Então, nós temos esses dois problemas que muitos querem diluir esse poder. No segundo parágrafo, é muito claro que entramos no conflito onde esse cara aqui do lado sofreu muito. Os conflitos que questionavam os negócios dos portugueses na política, na economia como um todo. Isso prejudicava o andamento, porque eles queriam ainda continuar influenciando, como influenciavam Dom João. E destacavam-se também as oportunidades de algumas coisas. Bom, os portugueses que se encontravam no norte e nordeste do Brasil, nós tivemos uma situação chamada, no primeiro reinado, de conflito de Piauí. No primeiro reinado, nós falamos em 1823, um ano depois da independência, que fala sobre a Batalha do Genipapo. Era contra as agitações que se faziam e Dom Pedro não conseguia controlar, porque os portugueses lá eram muito fortes com os benefícios que o pai dele tenha trazido. Genipapo, só para vocês saberem, é uma fruta local onde se fazia licores, específico nessa região, né, que é no Piauí. Então era o licor de Genipapo. E essa região ficou conhecida como a Batalha do Genipapo, que foi em 1823. Essa agitação também deu na Bahia, e no mesmo ano que Mata-Maroto, onde eles também tinham em toda a área de Salvador, os que ecoavam a favor também dos portugueses de Portugal, da elite, eles estavam vinculados à corte portuguesa. Então era difícil eles se nortearem, ficarem somente, porque eles não sabiam quais seriam os objetivos finais de Dom Pedro quando assumisse o império. Outro, nós temos mais ainda, é o conflito no Pará, que também começou logo depois da independência até 23, que ele foi tentando fazer através de diálogos. Até uma hora que ele não tinha exército nem nada, ele foi obrigado a fazer o quê? Tropas mercenárias. Contratou jagunço mesmo, no norte e nordeste, e conseguiu cercear todas essas essas forçadas de barra da elite portuguesa contra o imperador. Bom, mas esse era a parte da elite portuguesa no norte e nordeste. Agora, nós temos aqui contra o centralismo português que foi gerado por Dom João e agora estava por Dom Pedro no Rio de Janeiro. E destaca-se a Confederação do Equador em 1824. Queria-se o norte e nordeste, onde nós temos toda a divisa que vai mais ou menos aqui, vocês têm na própria apostila. Nós temos toda essa parte em verde,
onde eles se reúnem, já que eles foram controlados por jagunços do imperador, fazer o quê? Uma união entre eles e fazer o separatismo dessa região. Como eles chamavam essa região? Ela era a Confederação do Equador em 1824. Assim que ele conseguiu controlar, né, Dom Pedro, a Confederação do Equador não estava satisfeita. Então vamos lá, vamos de volta na brincadeira. E ocorreu aonde? No Ceará e no Pernambuco. Esses dois eram os líderes da situação da independência dessa região. Depois, nós tivemos a Guerra da Cisplatina, que já era no sul, onde vai dar origem da República do Uruguai. O que aconteceu? Ele, no conflito em 1825 a 1828, a Guerra da Cisplatina se estendeu demais e o exército português, agora brasileiro, não estava conseguindo fazer frente à batalha. Então acabou sucumbindo e perdeu a batalha e foi criada a República Uruguaia, né? E nesse momento o separatismo foi inevitável. Muito bem, nós temos agora o quarto parágrafo. A partir de 1826, o imperador intensificou as relações com os portugueses, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque a situação precisava dar uma neutralidade para satisfazer um pouco os portugueses da Confederação do Equador, para amansar tanto a corte lá em Portugal como a turma que era fazendeira, grandes latifundiários aqui no Norte e Nordeste, hoje conhecido como os coronéis, né? Então, nesse momento, nós temos um momento de parar, pensar e negociar. E foi isso que o Dom Pedro se aproximar dos portugueses. Muito bem. Ele começou a dar uma nova fonte, tanto no Brasil como em Portugal, e que desagradou a oposição. Quem era a oposição? Aqueles latifundiários já brasileiros que tinham domínios e que achavam que não era justo os portugueses terem tanta força junto. Mas Dom Pedro não tinha outra saída a não ser fortalecer e juntar os cacos para manter o império em 1826. Muito bem. Além disso, nós temos aqui os conflitos com a Noite das Garrafadas, em 1831, que eram e o favorecimento político dos portugueses, porque ele abriu concessões quando ele começou a negociar com o Norte e Nordeste. E nós temos aí uma divisão de poderes entre o Norte, Nordeste e Sudeste, que até hoje existe, né, essa rivalidade. E se vocês forem ver, a sucessão com a morte de 1826 de Dom João em Portugal, fez com que a instabilidade aqui, num país recém-império, ficasse mais maluco ainda. Por quê? Ele era o herdeiro de Dom João, então ele iria para Portugal. Então o que adiantou fazer a Constituição aqui? Quem era brasileiro perdia, quem era português também não sabia para que lado ia ir. A confusão ficou, a sensação de falta de definição é essa. Não existia definição. Então, as exigências e as pressões em cima de Dom Pedro I aumentaram, principalmente o que estava acontecendo com os ingleses, que queriam também ter o seu monopólio ainda garantido aqui. Então, o imperador estava numa sinuca que não tinha nada. Teve também um agravante. Uma grande mediadora era a imperatriz que havia falecido naquele período. E ela era uma grande estadista. Ela era a fonte mediadora entre toda a elite da corte brasileira. Então ela sabia os caminhos. E Dom Pedro não tinha a mesma habilidade. Com a morte dela, ele perdeu esse braço direito que fazia o meio de campo. E não sobrou mais nada, a não ser ele abdicar no dia 7 de abril de 1831.
largou de mão e foi o que ele fez? Ele foi direto para Portugal, abdicou o trono ao seu filho Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, com um poder, né, provisório que fazia a tutela do futuro imperador, diante de uma Constituição já feita em 1824, e que ele se afastando antes dos conflitos estourarem, era uma forma de ter um respiro. Ele voltou para Portugal, garantindo o trono brasileiro para um brasileiro aqui, de sangue real, onde era filho da imperatriz Leopoldina, que era queridíssima pelo povo brasileiro, então não só pela elite que estava formada a monarquia, mas também pela grande população em admiração. Então, a figura de Dom Pedro de Alcântara dava uma certa respirada de estabilidade e esperança que poderia ser melhor. Dom Pedro ia embora, ia lutar contra o irmão dele, Dom Miguel, que estava querendo a coroa portuguesa, mas ele foi lá para assumir a coroa. Houve um atrito entre Dom Miguel e ele, quase perde a coroa, mas ele garante que essa coroa, a sucessão, viesse a ser da Dona Maria da Glória. Então, sua filha, Dona Maria da Glória, que garantiria o poder para o trono português. Por enquanto é só, gente. Essa aula 22 eu quero um resuminho sobre essas instabilidades que aconteceram em Portugal e Brasil diante desse medo de Dom Pedro se ficar aqui ou não, vendo como estava se esboçando as dificuldades, os separatismos regionais do Brasil, que isso acontece em toda mudança de governo. Nós temos a República do Uruguai se separando, então tudo isso é muito importante para vocês observarem e fazerem um bom resumo. E além do exercício. Por hoje é só e obrigado, meu pessoal. Até.